Tudo bem? Depois de estudarmos sobre processos e sobre threads, de entender que quando o processo, um programa é uma parte estática e o processo é a parte dinâmica, né? Que o processo tem seu PCB, que toda vez que a gente vai executar um programa, na verdade a gente cria um processo para executá-lo, né? Devido à multiprogramação. O processo tem o PCB, todo o ambiente de execução de um programa. Então, agora nós vamos estudar uma coisa muito importante na multiprogramação, que é a sincronização e comunicação entre processos, já que os processos, né, vão funcionar concomitantemente. Para cada processo eu vou criar um processo pai, que vai criar um ambiente, que cria uma thread filha, e a thread filha que executa o processo. E as threads filhas compartilham entre si o contexto de hardware, o contexto de software, desculpa, o contexto, a área de memória, só não compartilham o contexto de hardware. Como elas compartilham a área de memória, é muito importante eu gerenciar esse compartilhamento para gerar inconsistência de dados, né? Bom, então, é o que a gente falou, né? Quando eu tenho apenas processos, né? Processos que não são em time slice, não utilizam o tempo compartilhado, ele entra na CPU e só libera a CPU depois que ele acabar. Devido à filosofia de processos de CPU bound, processos aí bound, né, evitar que o processador fique tempo parado esperando uma resposta do periférico, se desenvolveu multiprogramação. Então, eu tenho um sistema hoje que executa vários processos simultaneamente. Aqui eu tenho uma execução sem concorrência, é um fluxo único, é um processo, depois o outro e assim sucessivamente. Concorrência, eu possuo vários fluxos, porque eu tenho o processo pai, que vai criar vários filhos, cada filho vai executar uma parte de cada processo, tá? Para evitar inconsistência de dados, então eu tenho que fazer uma sincronização entre essas threads, né? Bom, como é que eu faço isso na multiprogramação? Eu tenho uma coisa que são processos independentes que não afetam e não são afetados pelos demais processos. Eles competem pela utilização de algum recurso. Processador, dispositivo, periférico, né? E nós temos processos cooperativos, aqueles que são afetam e são afetados pelos demais processos do grupo, ou seja, são threads que são afetados pela thread. Então, por exemplo, o compartilhar de memória, né? Compartilhar uma variável, né? Então, isso é uma cooperação, né? O conceito da concorrência é que já que eu vou compartilhar recursos, pode ser uma área de memória, pode ser um periférico, né? Eu tenho que fazer uma sincronização e uma comunicação entre os processos. Lembrando que eu já falei, tudo que eu falar para processo, eu falo para TEDS. Tudo que eu falar para TEDS, eu falo para processo, já que elas têm a mesma estrutura. Só lembrando que um programa está ligado a um processo, e processos pai criam thread filhos. Os processos faz o gerenciamento da execução do programa, e as threads executam partes do programa, né? Então, por que eu tenho que fazer sincronização? Primeiro, se for cooperação, para evitar o travamento do sistema, né? Está esperando uma cooperação e não consegue fazer. Ou inconsistência de dados, estou concorrendo pelo mesmo recurso e isso vai me gerar, né? Então eu vou, por exemplo, gravar um dado no buffer, eu vou gravar um processo gravador, vai gravar um dado no buffer e o processo leitor vai ler esse dado. Eu só posso gravar se o buffer tiver espaço disponível para gravar. Eu só posso ler se houver alguma coisa gravada. E eu só tenho que ler o que realmente foi escrito. Eu não posso ler mais do que isso para não gerar inconsistência de dados, né? Bom, isso aqui é um exemplo de paralelismo, né? Vamos supor que eu tenho essa equação, né? Essa parte da equação C menos D barra 3, isso pode ser executado, né, de forma paralela, assim como 2 vezes A pode ser também executado de forma paralela. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, multiplicar 2 por A, que isso não vai alterar, e posso diminuir C por D, tá? Que também isso não vai alterar, e depois fazer a divisão. Então, C menos D e 2 vezes A pode ser rodado concomitantemente. Aí eu faço isso, depois eu divido, depois eu somo. Eu só vou somar depois que todos esses processos fizerem a sua parte. Então, 2 vezes A acabar primeiro
ele vai chegar aqui e vai esperar C menos D dividido por 3 para poder fazer a operação. Então, o importante é lembrar que isso aqui pode ser executado concomitantemente, que eu não tenho noção do tempo que vai ser executado, porque isso vai depender da equação, da variável, se é intrínseco ao processador. A única coisa que eu posso garantir é que a soma só vai ser realizada depois que todos esses processos forem, todas essas threads desse processo dessa equação forem realizados. Né? Bom, eu posso fazer paralelismo, né? Ter um paralelismo através de duas coisas importantes. Através do comando fork and join para begin parente, tá? Ou for begin parente. Fork and join foi as primeiras primitivas que foram criadas para concorrência. Elas vieram do sistema Unix, né? O que acontece? Eu tenho um programa sendo executado sozinho, aí vem uma execução em paralelo, eu tenho parece uma execução paralela, uma competição para uma concorrência. Então, a declaração form determina a execução do problema que vai ter concorrência. Então, tem a concorrência. Depois que acabar a concorrência, o join significa que o programa foi executado de forma paralela e que todos os dois programas chegaram ao fim. Então, a partir desse join, eu posso continuar executando o programa. Se uma parte do programa que estiver concorrendo com o outro acabar primeiro, mas não chegar um join, ele não pode continuar correndo. Então, o que tem? Enquanto disparam o fork cria o PCB do processo pai, ou seja, ele cria o pai. Depois do pai criado, o pai cria o filho com código idêntico ao pai, né, com aquela parte de código idêntico ao pai para ser executado, e aí o filho executa o programa. Tá? O processo filho é uma cópia do processo pai, a não ser porque eles têm uma ID diferente, ou seja, o contexto, eles têm um número de identificação diferente, mas só existe um pai, mas ele não tem a mesma identificação, e o contexto de hardware do processo filho é diferente do contexto de hardware do processo pai, né? E isso significa o quê? Que todos os locks obtidos pelo processo pai são só dele, não são do filho, né? E eu falei, né? Quando eu disparo um fork, então o fork ele vai gerar, vai retornar pode retornar três valores. Menos um, que já que ele é uma função, ele vai retornar menos um, significa que não foi executado, não foi o fork, não foi criado o PCB e não foi criado o processo filho, ok? Ele retorna zero em caso de sucesso, indicando que foi criado o processo filho. Maior que zero, ele indica que foi criado o processo e que o processo que está lá é o processo zero. Então, ele cria né, o fork cria dizendo que houve um erro. Ele retorna zero caso seja criado um processo pai, mas ainda não foi criado filho para execução, porque não tem um processo de execuibilidade do programa. E o zero significa que o processo, além de ser criado, ele também vai ser executado. Então, significa que criou o pai e também criou o filho está pronto para ser executado. Ok? Bom, como o pai é responsável por gerenciar o filho, o pai fica parado, fica em suspensão até que o filho termine. Aí o processo pai recebe um sinal de que o filho terminou, ele vai, finaliza aquele filho e libera todos os recursos que aquele filho pegou. Tá? O que é interessante é saber aqui só que é o seguinte, não existe filho sem pai. Tá? Pode existir pai sem filho, mas não existe filho sem pai. Pode acontecer de ter um filho sem pai? Pode. Só que esse filho ele não está ligado a nada e não é executado a nada. Ele é chamado de processo zumbi ou de thread zumbi. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de como é feito o paralelismo. S1 vai começar a executar e ele tem que ser executado em paralelo com S3. Então, S1 cria S2, né, que dita um fork e ele vai ser executado. Ok? Só que S2, né, ele também vai executar S4. Então, S2 executa S4. E quando vem S4, ele vai executar S5 e S6. Aí eu disparo um fork. S3 continua. S6 só vai ser executado quando S3 mandar um join. Ok? Aí eu executo S6. Tá? Eu posso executar S1, S2, S4, mas não posso executar, e até S5 eu vou executar. Eu só não posso executar S6, porque S6 depende do join do S3 e do join do S2, tá? E a mesma coisa, eu só vou executar S7 quando vier um join do S4, que executou S5 e S6. Significa que esse paralelismo foi resolvido,
ok? Bom, a outra forma de concorrência, isso aqui é uma coisa importante eu anotar nisso daqui, é o seguinte, vamos voltar, né? Que no Foca Joy é um paralelismo de baixo nível, ok? Concorrência e sincronização é definido pelo programador, o programador que escreve isso, ok? O for begin e o for end, não. O par begin, o par end, ou o co begin, co end, não. É uma estrutura de alto nível, ok? Quem faz o paralelismo é o compilador. O programador chega aqui, escreve o TS0 e ele vai gerar três concorrências, S1, S2 e S6. O que acontece? Eu disparo um par begin. Isso aqui vai ser executado. S2 vai ser também disparar um par begin para executar S3 e S4, ok? S7 só vai ser executado quando vier um parend e um parend disso daqui. Como é que isso vai acontecer? Quem é que vai iniciar? Quem é que vai começar primeiro? Não interessa. Isso não sou eu que defino. Quem define para mim é o compilador. Tá? Então, por isso que a concorrência e sincronização no parend é uma concorrência de alto nível. Ela é feita pelo compilador, muito mais fácil de ser feito. Ok? Então, esse aqui é só um exemplo. Olha. C1, o que vai acontecer? C1 vai executar. Então, ele vai fazer um fork entre L2 e L3. Então, ele vai fazer um fork entre C3 e vai executar C2. Quando C2 chega aqui, ele vai disparar um fork entre C4 e C5. Vai disparar um fork entre C4 e C5. Então, você está vendo que só vai ter um processo de cada vez. Vai executar o paralelismo apenas entre dois processos. Ok? Bom, aí C4 e C5 eu só vou continuar quando eu tiver um fork de C5 e C4. Aí eu passo para cá. E eu tenho também um for de C3. Quando chega C3, então eu vou executar C6. Fim. Par begin parente o quê? Aconteceu C3, então o que eu vou fazer? Eu vou disparar um par begin, né? Par begin vai ter C3 com C2. Só que C2 também vai ter um outro par begin entre C4 e C5, né? Aí Aí eu tenho um parend, eu tenho o end do begin que executou isso aqui, e tenho o parend. Então, não tem definição, não tem que dar um fork, não tem que dar um join. Eu disparei o par begin, isso aqui é executado, não interessa em qual a sequência que vai executar, não me interessa. Interessa que eu cheguei aqui no end e está finalizado. Ou seja, o fork and join é uma estrutura muito arcaica e tem que ser usado com muito cuidado, porque ela é definida pelo programador. Já o par begin parend é uma estrutura mais moderna, de alto nível, cuja concorrência é gerenciada pelo compilador. Ok? Então, é, é, duas execuções consecutivas no mesmo programa, com dados de entrada, compartilham recursos e podem gerar diferentes resultados. Né? Isso não é um erro, sendo um erro, gera inconsistência de dados. Então, vocês viram que para o for begin, o for joy, para eu continuar, eu tenho que ver o joy. O que o joy é? O sinal de sincronismo de informação. Falar, olha, os programas acabaram, você pode continuar. Então, é importante eu ter o sincronismo para que o programa não trave, e é importante eu ter o sincronismo também para gerenciar a mesma área de memória para gerar inconsistência de dados. Ok? Então, por quê? Porque compartilhamento de recursos, né? Compartilhamento de recursos é, por exemplo, uma área de memória, um periférico, tá? E esse compartilhamento de recursos tem que ser feito de forma a manter o estado coerente e correto do sistema, ou seja, para que o sistema não trave e não gere inconsistência de dados, ok? Bom, então, olha, compartilhamento de recursos. Nós vamos ter memória compartilhada, por exemplo, uma variável. Eu estou compartilhando uma variável. Ou recurso compartilhado, eu estou compartilhando, por exemplo, uma impressora. Né? E essa troca de sincronização entre processos, né? Essas mensagens que eles vão trocar, pode ser uma comunicação direta e uma comunicação indireta. Qual que é a diferença entre as duas? Na comunicação direta, o processo A avisa ao processo B que ele vai acessar uma área, que ele vai precisar de uma dada, e ele fica parado esperando uma resposta. Enquanto o processo B não responde, ele não continua o trabalho. Já aqui, a comunicação indireta, não. O processo A ele tem várias coisas para fazer. Uma dessas coisas ele depende do processo B. O que ele faz? Ele manda uma mensagem para o processo B via comunicação indireta, coloca no mailbox, tá? E vai fazer outras coisas. Quando o processo B tem tempo, ou quando ele é avisado, ele vem aqui no mailbox, pega a informação que ele tem que tratar, ele trata a informação e coloca a resposta. E vai continuar fazendo o que tem que fazer.
Ou seja, a comunicação indireta, ela leva um tempo maior, mas ela não vai gerar travamento do sistema. Ok? Bom, problema de compartilhamento de recursos, um exemplo muito prático que a gente gosta de usar é um problema de saldo. Né? Um saldo de um cliente, o saldo bancário do cliente, ele é um recurso que é compartilhado, ele é uma área de memória que é compartilhada. Se eu for fazer operação, né, nessa conta desse cliente, nesse saldo, eu tenho que arrumar uma maneira de travar esse saldo para não gerar inconsistência de dados. Por exemplo, eu tenho um cara tem R$ 500 de saldo e ele vai fazer um saque de R$ 400, 400 reais e um depósito de R$ 100. Vamos supor que não existe uma comunicação e não existe um travamento do saldo. Então todos os dois vão lá e ler o saldo, R$ 500. Ou vai fazer o depósito, ele vai lá, vê que eu tenho R$ 500, coloca mais 100, pega o saldo de R$ 600 e salva. Aí outro cara vem e já tinha lido o saldo de R$ 500, vai fazer um saque de R$ 400. Aí ele vai pegar R$ 100 e gravar. Se esse cara acabar primeiro, o saldo final que vai ter lá é de R$ 100. Está errado. Se o cara que for fazer o depósito acabar primeiro, o saldo que está lá é de R$ 600. De qualquer maneira, esse saldo está inconsistente. Exatamente porque não houve um travamento, não houve uma comunicação. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar uma maneira de travar esse saldo, né? De pegar. Então, esse leitura desse saldo, que pode gerar uma inconsistência de dados, nesse caso, é chamado de condição de corrida, ou seja, dois ou mais processos estão concorrendo, estão querendo compartilhar ou obter um recurso, os dois juntos. E a ordem de execução de cada processo vai gerar uma inconsistência de dados para mim. Então, isso é condição de corrida. Tá? E essa área que é compartilhada, ela é chamada de região crítica. O recurso que vai ser compartilhado, ou a área de memória que vai ser lida e atualizada pelos processos, ela é chamada de região crítica. Agora, olha só que bacana. Ela é região crítica só se ela for gravada. Se ela for lida, ela não é uma região crítica, é uma área de memória comum. A condição de corrida é onde dois ou mais processos estão concorrendo pelo mesmo recurso. E a ordem de resolução, a ordem de execução dos processos pode gerar uma inconsistência de dados. E esse recurso que está sendo concorrido, ele é chamado de região crítica. Ok? Bom, como é que eu faço para evitar, então, que um processo, que uma condição de corrida gere, né, uma condição de corrida acessando uma região crítica, gere uma inconsistência de dados? Eu vou implementar uma coisa chamada exclusão mútua. O que é exclusão mútua? Ela que impede que dois ou mais processos acessem o mesmo recurso simultaneamente. Por exemplo, eu tenho uma thread 1, ela vai chegar nesse ponto de T2, ela vai entrar na região crítica, ou seja, ela vai concorrer com o recurso. A thread T2 também está trabalhando e ela chega aqui e vai tentar acessar o recurso. Se eu deixar que as duas acessem o recurso simultaneamente, o que vai acontecer? Uma inconsistência de dados. Então, o que eu faço? Eu faço um algoritmo que vai escolher para mim qual thread vai começar. Nesse caso, a thread T2, T1 é que pegou o recurso, ela vai usar o recurso e depois que ela usar o recurso, ela libera o recurso para outra pessoa, para outra thread acessar. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que ter um algoritmo que vai falar para mim qual thread vai acessar a região crítica primeiro, como é que ele vai fazer para acessar, e a partir do momento que ele tem acesso à região crítica, ninguém mais pode acessar a região crítica. Você tem que ficar esperto, né, de acessar a região crítica. Então, exclusão mútua. O objetivo da exclusão mútua é evitar que dois processos acesso à mesma região crítica. Mecanismo, né? Enquanto um processo estiver acessando a região crítica, os outros processos devem aguardar o termo para poder acessar a região crítica. A região crítica é exatamente a área que é compartilhada e que eu tenho que impedir o acesso a essa área. O que é exclusão mútua? É garantir que apenas um único processo consegue acessar cada vez a região crítica. Né? Então, eu tenho um protocolo de acesso à região crítica. Então, o que é esse protocolo? Quando eu vou entrar na região crítica, eu tenho que avisar para todo mundo, eu tenho que ter a região crítica para mim, eu tenho alguém que vai falar para mim, essa região crítica é sua, e a partir desse momento que ele falar que a região crítica é minha, ele tem que avisar para todo mundo que ninguém mais pode acessar a região crítica.
Da mesma maneira, quando eu acessar a região crítica, eu tenho que avisar para todo mundo que a região crítica está liberada, eu tenho que falar para o gerente, olha, região crítica está lá, está liberado, pode fazer. Por quê? Porque senão essa região crítica vai ficar travada. Se eu entrar na região crítica, pegar essa região crítica e não liberar essa região crítica, o que vai acontecer? Essa região crítica vai ficar travada e ninguém mais consegue acessar a região crítica. Nem eu, quando quiser acessar essa região crítica de novo, eu consigo acessar essa região crítica. Então, é importante eu ter e fazer isso. Agora, o importante é o seguinte: exclusão mútua é fazer com que dois ou mais processos não acessem a região simultaneamente ao mesmo tempo. O que é progresso? Que nenhum processo fora da região crítica consiga travar a região crítica, quer dizer, ele só pode entrar na região crítica depois que ele ganhar e os outros processos forem avisados. E ele também não pode deixar de acessar a região crítica. Uma hora ele tem que acessar a região crítica. Ele não pode ser o primeiro, nem o segundo, mas ele tem que ser o terceiro. Um outro processo não pode acessar uma região crítica, já tendo acessado uma vez, ele nunca pode acessar, ficar sem acessar a região crítica. Ok? Então vamos lá. Condição de corrida é quando eu tenho um evento em que dois ou mais processos vão tentar acessar um recurso compartilhado e isso pode gerar inconsistência de dados. A região crítica é esse recurso que vai ser compartilhado. A exclusão mútua é o mecanismo que impede que dois ou mais processos acessem o recurso compartilhado. A sincronização é um mecanismo que possibilita, né, fazer a exclusão mútua e que todos os processos consigam acessar a região crítica separadamente. E isso é através de um protocolo de entrada e saída. Toda vez que eu acessar a região crítica, eu tenho que avisar que eu estou acessando a região crítica, todos têm que saber e eu tenho que avisar que eu estou saindo da região crítica também. Aí eu vou criar mais um outro conceito, que é o deadlock. O que é o deadlock? Um recurso é requisitado por 4 processos, mas nenhum dos 4 processos consegue acessar aquela região. Ou seja, a região crítica está lá, vazia, não tem ninguém acessar a região crítica, mas ninguém consegue acessar a região crítica. Ou seja, todos os processos travam querendo acessar a região crítica. E isso é chamado de deadlock. Morre o sistema. E o que é live lock? Live lock é quando apenas um único processo não consegue acessar a região crítica, né? Então, por algum motivo, alguém trava, aquele processo tem uma prioridade muito baixa e não consegue acessar a região crítica, ele vai entrar em live lock, tá? Então, quando eu tenho todos os processos em live lock, eu tenho um deadlock, ok? Bom, e aí eu venho Starvation. O que é Starvation? Um conceito. Quando eu tenho um processo que está em live lock, ele vai morrer de fome. Ou seja, ele vai entrar em Starvation. Então, olha, eu tenho deadlock. O deadlock é quando a região crítica não tem ninguém acessar a região crítica, mas ninguém consegue acessar a região crítica, é um deadlock. Quando um processo não consegue acessar a região crítica apenas, todos os outros processos conseguem entrar e sair da região crítica, aquele processo não consegue acessar a região crítica, ele entra em live lock. Ele entrando em live lock, ele entra em starvation, ele morre de fome, ele não consegue ser executado. E eu também tenho que ter acesso facilitado. Se aquela região crítica não está sendo concorrida, ela deixa de ser região crítica. Então eu tenho que acessar aquela região crítica sem uma contenção. Não preciso de fazer um teste para avisar para todo mundo que eu vou acessar aquela região crítica, porque não tem ninguém querendo acessar aquela região crítica. Tá? Então, eu tenho, para implementar a, a exclusão mútua, eu tenho que fazer o acesso ao recurso de forma sincronizada. Ou seja, quando eu vou acessar a região crítica, eu tenho que avisar para todo mundo que eu vou acessar a região crítica. Eu acesso a região crítica e quando eu saio da região crítica, eu aviso a todo mundo que eu saí da região crítica, ela está disponível para executar. Eu tenho uma coisa que é chamado de buzzwait. O que é buzzwait? Espera ocupada. É quando eu quero acessar a região crítica, mas aquela região crítica está ocupada naquele momento e eu fico perguntando para o sistema toda hora se a região crítica está disponível. Ou seja, eu fico tomando tempo de CPU sem estar processando nada. Isso é chamado de espera ocupada. Ok? Bom, então vamos lá. Interação entre os processos. O grau de percepção. Eu tenho uma competição. Qual que é o grau de percepção? Desconhecido. Eu não sei o que eu estou concorrendo, ok? Não precisa avisar ninguém. Eu estou competindo pelo mesmo recurso. Com a impressora, por exemplo. Né? Os resultados são independentes, cada um tem o seu resultado. O tempo de processamento pode ser afetado, sim, porque se eu ficar com o recurso guardado apenas para mim, não liberar o recurso quando acabar de usar, o outro processo vai ser acessado. O que pode ter? Exclusão mútua, ou seja, eu não libero aquele recurso e todo mundo que quiser acessar aquele recurso não consegue acessar mais, e eu também.
O que é o deadlock, então? Toda vez que eu tenho exclusão mútua, eu tenho deadlock. Ou seja, ninguém consegue. Eu vou implementar exclusão mútua, desculpa, não tem nada de deadlock, exclusão mútua, eu vou falar que eu vou acessar o recurso concomitantemente, então eu tenho que avisar quando eu entrar para sair. Exclusão mútua para gerar inconsistência de dados. Toda vez que eu tenho exclusão mútua, eu posso ter deadlock ou live lock. Isso aí não tenha dúvida, porque eu posso entrar lá, né, ir e deixar e não liberar aquele sistema e eu mesmo não conseguir acessar e ninguém mais. Ou um outro processo não consegue acessar aquele lá. Cooperação por compartilhamento, ou seja, eu vou fazer uma cooperação compartilhando recurso. Então, o conhecimento é indireto. Normalmente eu aviso para o cara que aquele recurso está sendo compartilhado, que ele tem que pegar aquilo e fazer. Então, é através de uma comunicação indireta. Tá? O resultado depende dos dois juntos, já que é uma cooperação. O resultado de um vai depender do resultado de outro, diferentemente de sempre que cada um tem o seu resultado. O que ele vai fazer é simplesmente entrar em deadlock. O tempo de processamento vai ser alterado, né? Mas não gera inconsistência de dados porque é uma competição por um recurso. Aqui é uma cooperação por um recurso. Por exemplo, eu estou alterando o valor de uma variável. Dois processos estão competindo, estão cooperando para poder fazer uma variável. Por exemplo, x é igual a mais b. Então, eu vou precisar do a e do b para ter o x. Vou ter dois valores juntos. Então, eu posso ter aqui exclusão mútua, quer dizer, o cara não consegue. Eu tenho que fazer exclusão mútua, porque o recurso é compartilhado, vai ser feito. Né? Eu tenho exclusão mútua, eu posso ter deadlock e posso ter starvation. Toda vez que eu tenho exclusão mútua, eu tenho deadlock e starvation. E eu posso ter coerência de dados. Por quê? Posso ter inconsistência de dados. Por que eu posso ter inconsistência de dados? Porque já que eles estão trabalhando cooperativamente, o resultado final vai depender do resultado de cada um. O resultado de um vai depender do resultado de outro. E aí, cooperação por comunicação, ou seja, eu só posso continuar, por exemplo, quando você vai totalizar uma variável. X é igual a x mais 1. Então, o x final só vai ser executado se eu pegar o x inicial e fazer um por isso. Então, eu tenho que avisar para o cara, olha, eu vou te totalizar, tá? Então, o resultado depende da interação, exatamente. E o tempo de processamento vai desfetar. O resultado final, o x final, só vai ser feito quando eu fizer a soma, né? Porém, eu não tenho o que? Exclusão mútua. Porque eu já falei, eu peguei você, X, e vou dar um valor para você. Então, eu não tenho exclusão mútua, porque a região é uma só, é um processo só que eu vou fazer com ele. Mas eu posso ter deadlock, pode ter starvation. Aquele valor pode estar ocupado, o X final e o X inicial não conseguem acessá-lo mais. Eu posso ter starvation, porque eu não posso não conseguir fazer a operação. Ok? Bom, só para a gente ver como funciona a exclusão mútua. Esse aqui, ó. São três irmãos, o Guinho, Zezinho e Luizinho. Estão sentados lado a lado em um cinema. Luizinho nunca fala a verdade. Zezinho, às vezes, fala a verdade. E o Guinho sempre fala a verdade. Quem está sentado à direita diz, Luizinho está sentado no meio. Quem está sentado no meio diz, eu sou Zezinho. Por fim, quem está sentado à esquerda diz, Luizinho, o Guinho está sentado no meio. Ok? Bom, então vamos falar quem está sentado à direita, quem está sentado no meio e quem está sentado à esquerda. A primeira coisa que eu tenho que ver para me fazer exclusão mútua, qual que é o parâmetro que eu vou fazer exclusão mútua? É isso aqui, ó. Luizinho nunca fala a verdade, então eu não posso acreditar no que ele fala. Em compensação, o Guinho sempre fala a verdade. Ok? Zezinho fala a verdade ou não. Então, olha, por fim, quem está sentado à esquerda fala, o Guinho está sentado no meio. Então não é ele que falou. Né? Quem está sentado no meio falou assim, eu sou o Luizinho. E quem está sentado à direita falou, Luizinho está sentado no meio. Né? E quem está sentado no meio falou, eu sou o Luizinho. Olha, então eu sou o Zezinho. Então vamos lá. O Guinho nunca mente, então ele não é sentado no meio porque ele não vai falar que é o Zezinho. Ele pode estar sentado no meio, né? Mas ele não vai falar, o Guinho está sentado no meio, né? Então ele vai falar, Luizinho está sentado no meio. Então, o que significa? O Luizinho, né? Luizinho está sentado no meio. Então, o Guinho falou a verdade. O Guinho falou que Luizinho está sentado no meio. Ok? Bom, então se esse falou que a Luizinho está sentado no meio, quem está sentado à direita é o Luizinho. Então, quem está sentado à direita é o Luizinho, quem está sentado no meio é quem está sentado é, a, no meio é o Luizinho,
Quem está sentado à direita é o Huguinho e quem está sentado à esquerda é o Zezinho. Ok? Então o Huguinho está à direita, o Luizinho está no meio e o Zezinho está à esquerda. Ok? Por exclusão mútua. Bom, então, exclusão mútua. Dois ou mais processos não podem executar suas sessões críticas simultaneamente. Nenhum processo fora da região crítica é o progresso. Pode impedir que outro processo acesse essa região crítica. Espera limitada. Nenhum processo pode esperar eternamente para acessar a região crítica. E o RAD, nada deve ser assumido sobre a velocidade do número de processos no sistema. Processador do sistema, eu falei para vocês, nada com você. Eu não posso garantir quem é que vai acabar primeiro. Ok? Eu só posso continuar a operação depois que todos os processos que estão concorrendo terminam. Então, depois do join ou depois do par parente. Ok? Bom, como é que eu vou implementar a exclusão mútua? Porque a exclusão mútua é um algoritmo, a exclusão mútua é um jeito de eu fazer. Eu tenho duas maneiras de implementar a exclusão mútua, através da solução de hardware e da solução de software. Solução de software normalmente é através de algoritmo. E solução do hardware eu tenho duas soluções. Desabilitar interrupções ou teste em set. Olha, desabilitar a interrupção é muito bacana porque o sistema computacional hoje ele trabalha com interrupções. Né? Eu só interrompo a CPU, só entro na CPU através do clock, né? Através do tempo compartilhado ou de interrupção por um rádio. E o clock, na verdade, é nada mais do que um rádio. Então eu mando, o clock manda uma interrupção, ou um periférico manda uma interrupção para a CPU, e a CPU vai tratá-la de interrupção. Então, quando eu for acessar a região crítica, o que eu faço? Eu desabilito a interrupção. CPU, você não vai mais tratar nenhuma interrupção. Então, ninguém mais consegue acessar aquele periférico que eu acessei. Eu entro lá, o sistema é todo meu, porque eu desabilitei a interrupção, ninguém vai interromper a CPU para pegar aquele sistema. Bacana, está resolvido o meu problema. Né? Quando desabilitar a interrupção, né, eu não consigo fazer com que outros processos assumam. Então, aquela região crítica é só minha, ninguém consegue acessar. Bom, é uma solução muito simples, fácil de executar, né? Porque o sistema trabalha com interrupção, né? Mas qual que é a desvantagem? A multiprogramação pode ficar seriamente comprometida, né? Porque a concorrência é baseada na interrupção, né? Que eu falei lá, porque em vez de eu ficar perguntando, eu já coloco o cara fazendo interromper. Se eu tiver multiprocessador, eu não consigo usá-la, porque cada processador tem sua interrupção, o seu nível, a sua velocidade de interrupção, eu não vou conseguir casar isso, então eu não vou conseguir fazer interrupção. Né? Eu falei para vocês, o clock do computador é interrupção. Né? Se eu barrar isso, aquele sistema vai ficar indefinitivamente acessar a CPU, se ele travar eu não consigo passar ninguém. A outra é a instrução TS7. É uma instrução especial de máquina, ela é atômica, ou seja, ela é indivisível, tá? E é uma leitura e gravação de uma variável. A semântica é test7xy. O x é o registrador e o flag é a posição de memória. Então, quando eu vou entrar, eu vou falar para o sistema. O flag é 1, significa que ela está livre. Quando eu vou falar, o que eu vou fazer? Eu vou baixar isso para 0, né? Vou baixar o flag para 0, comunicado para todo mundo que o flag é 0, aí eu vou acessar a região crítica. Se outro processo chegar e tentar fazer a mesma coisa, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma divisão no flag, vai tentar passar ele para 0 de novo. Só que ele tá em 0, ele não vai conseguir fazer. Isso é uma operação atômica. Então o que ele faz? Olha, não consigo, eu estou em 0, não posso fazer. Então você vai entrar em estado de espera. Ele fica em estado de espera até que o flag volte para 1, ok? Até que o sistema saia, passa o flag para 1, aí comunica para todo mundo que o flag está em 1, aí o próximo processo da fila vai lá, aí ele faz a divisão, diminui o flag de 1 para 0, entra na região crítica e assim sucessivamente. Ok? Bom, é muito fácil, né, de implementar ele, né? Pode ser aplicado por vários processadores, porém eu tenho que comprar um processador que tenha instrução, porque ela é instrução de máquina, ela é de hardware. Então eu tenho que comprar um processador que tem uma instrução de teste em set. E ela pode entrar em estávejo, né? Porque se ele não, se eu, já que eu estou trabalhando com hardware, eu não consigo definir a prioridades do processo. Então, se o processo está com prioridade muito baixa, toda hora for criados processos com prioridade mais alta, aquele processo vai estar estável. Tá? Eu não consigo alterar, porque isso é feito por hardware. Ok? Bom, conclusão. A solução de hardware ela é muito fácil de ser implementada, ela
segura, porém ela precisa de configuração de especial de máquina. Ela ou pode ocasionar custos adicionais e, né, limitar a configuração do hardware a configuração do hardware dos equipamentos. Como variante, eu tenho solução de software, que é o que eu realmente usado, porque isso não vai depender do hardware que eu tenho, né? Solução de software através de algoritmo, isso não impede eu de usar em qualquer hardware que eu criar. Então, eu crio o programa para ser usado no certo tipo de hardware da AMD, ele pode ser usado da Intel, pode ser usado por qualquer tipo de Intel, não tem problema nenhum. Isso aqui é apenas um exemplo, né? Olha aqui, não tem leite na geladeira. Eu saio para comprar, olha só, como é que gera em contexto de dados. Uma pessoa chegou lá e olhou um bilhete, não tem leite na geladeira, e sai para comprar, né? Aí o cara chega na padaria, às 6h10. 6h10 o cara olha na geladeira, sem leite. Às 6h15 o cara sai para a padaria, e a pessoa B sai para a padaria e sai da padaria. 6h20 ele chega em casa. 6h20 ele chega na padaria. 6h25 ele sai e às 6h30 ele chega lá, opa, já tenho leite aqui, já comprei o leite. Ok? Então, isso aqui não foi implementado exclusão mútua. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, olha na geladeira, não tem leite? O que, que ele faz? Ele vai lá e veja se tem algum recado que não tem leite na geladeira. Se tiver um recado que não tem leite na geladeira, ele vai, ou então, se ele não tiver saindo, ele fala assim, deixar o aviso, não tem leite na geladeira, né? Fui na padaria comprar leite. Quando ele voltar, ele bota o leite de lá e tira o aviso, ok? Ou então, se houver o aviso, fui na padaria comprar leite, ele não sai para comprar o leite, porque alguém já foi comprar o leite. Então, esse aviso colocado na porta da geladeira é a exclusão mútua, que impede que duas pessoas ou mais pessoas vão comprar o leite, sendo que uma pessoa já foi comprada, ok? Então, esse bilhete na geladeira é como se fosse uma exclusão mútua. Então, isso era a parte de hoje. A gente vai estudar, continuar estudando sobre exclusão mútua mais para frente, na continuidade, ok?